E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos dando sequência mais uma quarta-feira aí nas parábolas de Jesus. E hoje nós vamos estar falando sobre a casa edificada sobre a rocha. E está relatado lá em Lucas 6, do versículo 46 ao 49. Vamos ler lá. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo, abriu uma vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu sua casa sobre areia, sem alicerce. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra aquela casa, ela caiu, e sua destruição foi total. Então, essa parábola, ela nos ensina muitas coisas, né? Ela fala sobre sabedoria, sobre obediência, sobre estrutura, sobre fé, sobre consequência e até sobre juízo final. Ali, ela fala sobre dois construtores, né? O prudente e o insensato. Na minha mente, sempre quando eu ouvia essa parábola, eu sempre imaginava o quê? Eu imaginava uma casa, né, construída sobre a areia e uma casa construída sobre a rocha, né? Até tem desenhos, né, que a gente vê uma casa sobre a areia e uma casa sobre a rocha. Mas não era isso que Jesus estava falando. No versículo 48, diz assim: é como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo, abriu uma vala e pôs alicerce sobre a rocha. Então, o que significa isso? Aqui nos dá a resposta, que quando a gente olhava aquelas duas casas, se a gente chegasse lá, a gente não conseguiria dizer qual casa estava sobre a areia e qual casa foi construída sobre a rocha. Por quê? Porque aquele homem, ele cavou, né? Isso foi no início da construção, né? Então, só no início da construção que poderiam ver. Mas depois de construída, ninguém sabia qual casa que foi construída sobre a rocha e qual casa foi construída sobre a areia. Então, o que podemos ver é que a diferença não era visível. A diferença estava que o construtor prudente, né, cavou fundo até chegar na rocha, né, e aí ele colocou os alicerces. E já o construtor insensato, não, ele chegou, né, perante o lugar que ele escolheu para fazer a casa e apenas começou a construir sua casa para cima. Então, a diferença das casas estava no oculto, no secreto. E o que Jesus quer nos ensinar com isso? Primeiramente, eu tenho certeza que você quer ser alguém forte e vitorioso e vitoriosa, né? Mas para sermos fortes e vitoriosos, precisamos ser prudentes. Mas para sermos fortes, o que é preciso? Nós precisamos construir a nossa casa em cima da rocha, né? Precisamos ter a nossa vida firmada na rocha. E quando eu falo vida, eu quero dizer vida emocional, vida financeira, vida espiritual, vida familiar. Então engloba todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos estar, né, em cima da rocha, que é Cristo. Mas como ser prudente e construir em cima da rocha? Já parou para pensar como fazer isso? E a resposta está lá no início dessa parábola, que é no versículo 47, que diz assim: eu vos revelei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então, a primeira coisa, nós precisamos ir até ele. O que significa isso? Buscar a presença dele, desejar estar na presença dele, é orar, né? É na hora do louvor, você está adorando ao Senhor, você buscar com intensidade, né? Desejar estar na presença dele. O segundo passo que precisa para nós sermos prudentes e construir a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha, é ouvir as palavras, né? Porque diz ali, ó, aquela pessoa que vem a mim e ouve as minhas palavras. Então, segundo passo, nós precisamos ouvir as palavras. E como ouvir?
Hoje você está fazendo o segundo passo, você está ouvindo a palavra do Senhor através dessa série que nós estamos fazendo, né? Mas você também pode ouvir a palavra quando você vem à igreja, na hora da pregação, né? Você pode fazer uma leitura bíblica na tua casa também, os seus devocionais, também é uma forma de você ouvir a palavra, através de livros evangélicos, né? Então, quando você estiver na igreja, na hora da palavra, você precisa prestar muita atenção, porque esse é um passo importante, né? Porque precisamos ouvir a palavra. E o terceiro e último passo, que eu creio que esse é um dos mais importantes. Por quê? Que é o praticar, né? Porque diz assim, aquela pessoa que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, aí sim é o homem prudente, né? Então, o praticar, eu creio que é o mais importante, porque o insensato também veio, ouviu, mas não praticou. Então, nós precisamos, o que significa praticar? É obedecer, é começar a colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido, seja, né, aqui na igreja, seja pela internet, tudo que você aprende da palavra do Senhor através de alguma pessoa, né, usada por Deus, você precisa começar a pôr em prática. Eu tenho um lema que diz assim, não adianta nós sabermos, nós precisamos fazer, colocar em prática, né? Então, o praticar significa obedecer, mudar o que é preciso, fazer as renúncias necessárias. Porque muitas vezes, né, nós fazemos o primeiro passo, nós chegamos até Jesus, nós ouvimos a palavra, mas quando chega no momento crucial, que é o momento que vai fazer com que nós sejamos prudentes ou insensatos, nós paramos ou não praticamos e se tornamos insensatos, né? Então, obedeça a palavra do Senhor. Não seja apenas ouvinte, mas obedeça a palavra do Senhor. Se fizermos esses 3 passos, estaremos firmados na rocha. E quando vier a chuva, como veio, né? Aqui, como foi relatado aqui, veio uma chuva, aquela casa vai permanecer de pé. A tua vida, você vai permanecer de pé. Mas se nós não praticarmos o terceiro passo, que é praticar, nós se tornamos insensatos. E eu digo para você com tristeza no meu coração, que às vezes até uma chuvinha de verão vai fazer você cair. Então, por isso, ouça essa parábola, né? E coloque no teu coração, pense aí, você tem sido prudente ou insensato? Como você tem levado a tua vida? Tua vida espiritual, tua vida ministerial, tua vida conjugal, emocional, como você tem se comportado? Você tem lido a Bíblia e tem colocado em prática tudo que você tem ouvido? Ou tentado fazer o teu melhor? Então pense aí e reflita sobre isso. A parábola de hoje, ela é muito importante, né? Ela fala sobre você, ali no final diz assim, que aquele que foi insensato, ele teve a sua casa destruída totalmente. Então, por isso que muitas vezes nós vamos ver famílias que quando você olha, ela é feliz, ela é alegre, mas por causa de uma chuvinha, de uma tempestade que veio, ela se acabou. Por quê? Porque muitas vezes investiu só em coisas superficiais e na hora de orar, na hora de buscar a presença juntos como família, não gastaram tempo. Na hora de colocar os alicerces, cavar fundo como fez o homem prudente, a pessoa não fez. Então, eu creio que você aprendeu muito hoje. Saiba que você, aí, do outro lado, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Nesse momento, sabe como? É você pegando e enviando esse vídeo para um amigo, nos grupos da tua família, né? E não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho, porque senão você fica fora das novidades. Até quarta-feira que vem e até lá.